preocupação não é diminuir o Brasil. Exatamente. Assim, não é falar, porra, não. Marrocos é uma seleção que tem qualidade, o Donan falou das qualidades do Marrocos aqui, isso não é porque o Brasil é fraco. Não, o Brasil continua favorito. Agora, inspira cuidados. Claro, é uma Copa do Mundo, porra. Não dá pra entrar, porra, não, vamos ganhar essa porra e é isso. Calma. Ainda mais... finalista da última Copa, né, gente? E já chamando o Bruno Magalhães aqui agora pra falar pela primeira vez de coisa séria, não de besteira, a seleção brasileira, que vai estrear no dia 3 de junho contra Marrocos, com transmissão aqui da Casa TV, ela passou por um dia triste hoje, né, cara? Assim, é um dia que cara, um corte de alguém vai ser ruim sempre. O Wesley foi cortado, ontem teve uma lesão, né, no amistoso contra o Egito, hoje ele foi às redes sociais. Essa imagem ontem já era uma imagem muito sintomática, né? Porque o atleta sabe o corpo que tem, sabe o que acontece com ele. A gente citou isso no jogo, o Exausto ali hoje estava... O Wesley foi pior, tá? Pior. Mas ele também levou a mão ao rosto, preocupado. O jogador sabe, né? Quando tem algo grave. Sabe pra caramba. E aí ele foi aí, colocou lá aspas do Wesley, nem toda batalha é vencida em campo, ele tem todo o texto, enfim, né, que termina com a queda faz parte do caminho, levantar sempre foi a minha maior força. A trajetória do Wesley é uma trajetória que não é só, né, de aplausos, né? Ele começou no Flamengo sendo criticado, né, sendo muito pressionado, e ele vira um jogador de futebol europeu, né, polivalente, de ponta esquerda, lateral direito, de ponta direita na seleção brasileira do Ancelotti, convocado para a Copa. Uma tristeza, né, Bruninho? Eu sei que acompanhou o Wesley bem de perto aqui com a camisa do Flamengo, tão triste pra caramba para a seleção brasileira, porque não tem tanta opção ao Wesley assim, pelo estilo de jogo. E pra ele, cara, que era um sonho, obviamente, igual ele falou, e vai ter que interromper. Bobo, né, mano? Muscular. Primeiramente, boa noite, né? Cara, como você falou, pô, acompanhei muito o Wesley no Flamengo e assim, se for criticado, você foi muito bonzinho, né? O Wesley diversas vezes humilhado, até por imprensa, assim, de, pô, não tem nível pra jogar e tal. E, obviamente, ele tinha alguma dificuldade ali no último terço, mas... Cara, a questão física dele, né? Ele sempre sobressaiu nesse aspecto. Ataca bem, atacando espaço, defendendo muito bem também, porque em algum momento criou-se isso, que o Wesley tem problemas defensivos, muito pelo contrário, porque ele marcava... A virtude dele. Uma das grandes virtudes. E, cara, o que mais me preocupa, Igor, assim, é a questão do substituto. A gente vai discutir aqui. Eu acho que por mais que a gente vá olhar, e a gente estava até conversando, né, dona? Falou, porra, de alguns laterais, falou, pô, mas não sei se tem nível pra estar lá. Pô, eu acho que o substituto tinha que ser um lateral, cara. Da posição. Da posição, porque assim, hoje o Brasil vai jogar com dois caras improvisados ali, né? O Danilo já foi lateral durante muito tempo, obviamente, mas tá jogando como zagueiro na Juventus e agora no Flamengo. E o Ibanez também é outra opção. E o Ederson chega, não me parece que é pra fazer... É que assim, na lista dos 55, a chamada lista larga, eram, né, Paulo Henrique e Vitinho. Com todo respeito, tá, o atleta, assim, Paulo Henrique já viveu ótimos momentos com a camisa do Vasco e até foi bem com a camisa da seleção. Fez gol contra o Japão. Foi contra o Japão, né, que ele fez o gol. Isso. Só que assim, o momento dele no Vasco é muito ruim. Ele não tá no nível de Copa do Mundo. E assim, o Vitinho, eu acho até que o Vitinho está entre os melhores laterais aqui, direitos do futebol brasileiro, mas... não me passa confiança, cara, pra disputar também uma Copa do Mundo. Acho que isso pesou. Deixa eu só fazer o seguinte para colocar mais dois no papo. Daqui a pouco a gente tem Diogo Defante com informações sobre o Ederson, mas antes, nosso querido Guilherme Beltrão, junto a Chico Moedas, estão lá diretamente dos Estados Unidos. Um beijo pra dupla que tá entrando aqui de Beltrão. O barbudo Guilherme Beltrão. Meu Deus. Gente, o barbudo Guilherme Beltrão. Hoje é um negócio que você tá indo. Não, cabelos ao vento. Cabelo ao vento. O Francisco hoje sem boné. Acho que é o primeiro dia sem boné. Então, um beijo pra vocês, né, num dia, hoje, um dia pesado, né, Belt, pra nós, assim, um dia de corte de um jogador de seleção brasileira, que a gente tá acompanhando aí de perto tanto tempo, vocês estão aí na sola da seleção. Deles, eles estão contra o sol, né, eles não conseguem olhar diretamente pro sol. Então, se vocês quiserem olhar de forma enviesada pra câmera, né. Não tem problema algum. Pra não ficar lacrimejando a vista. Vai todo mundo entender. Então, informações, cara. Como é que ficou aí o clima, como é que foi a atmosfera aí, até da cobertura da seleção brasileira, aí depois do corte do Wesley e da convocação do Ederson. Um beijo pra vocês. Um beijo, meus amigos. Boa tarde pra todo mundo. É isso, né? Um dia de merda. A verdade é essa. Um dia que tem um corte, um dia que tem um jogador que tem o sonho adiado, tem o sonho interrompido de jogar uma Copa do Mundo. É um dia de merda, não tem o que fazer. A gente fica feliz pelo Ederson. A gente até mandou mensagem pra ele, né? Desejando a boa Copa do Mundo, quem tá esperando ele aqui ansiosamente. Mas o Wesley, a gente lamenta, logicamente, uma lesão triste, né? Uma forma triste de deixar de jogar uma Copa do Mundo.
E ficamos sabendo no avião, né? A gente estava dentro do avião, indo para Nova York de volta, né? Voltando de Cleveland para Nova York, depois de a gente ter feito ontem a cobertura do jogo da vitória do Brasil por 2-1 contra o Chile. Contra o Chile. Por que eu falei Chile? Não sei. Contra o Egito. A gente, no avião, soube essa notícia do corte do Wesley. Chile jogou E aí, né, Portugal. Francisco, fica essa tristeza, né, cara? De um jogador que teve uma trajetória tão foda. A gente lembra a coletiva dele falando que já teve vários desafios e percalços na vida e se aparecer mais um, ele vai superar. E aí, mal sabia ele que logo depois ia aparecer talvez o maior da vida dele, né? Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Guilherme Beltrão, uma honra sempre estar aqui. Estamos bem de vista hoje. Bem demais, todo mundo Copa Zona, todo mundo que assiste Cazé TV. Eu acho que é triste, eu acho que principalmente assim pra mim, né, que sou flamenguista e vi esse crescimento do Wesley, estava muito feliz com ele ganhando cada vez mais espaço na seleção, com palavras de confiança do Ancelotti. Né? Quando eu já vi, a gente transmitiu aqui na Cazé TV o treinamento aberto à imprensa e o Wesley sendo altamente acionado pela direita, a gente falou, nosso menino tá lá, vamos, deixa o menino. Orgulho! Então é uma notícia difícil e para eles, a solidariedade que a gente tem com eles, familiares, amigos do Wesley, parece até que morreu, né? Mas não, mas é quase que uma ruptura mesmo, uma cirurgia, uma lesão que ele tem que tira ele do evento mais importante que ele se preparou a vida inteira para esse momento, né? Mas é isso, mandamos mensagem pro Ederson, agora eu acho que é olhar para frente, com todo respeito e carinho ao Wesley, né? Eu acho que cabe a gente também entender os desdobramentos, né, do que se tem dentro da seleção brasileira, do que o Ancelotti imaginava como opção, né? Essa formação com 3 meio-campos, toda essa discussão que está tendo ao longo dos dias de 2, 3 meio-campos, se a seleção com 3 meio-campos cria mais chances, cria menos chances, se era o Wesley uma peça fundamental para isso ou se a chegada do Ederson como mais um meio-campo também reforça a ideia de que a gente vai jogar com 3 meio-campos. E eu acho que ao longo dos dias a gente vai tendo mais possibilidades de entender todos esses desdobramentos. Eu acho que assim, ele Ancelotti, né, no caso, ele convocou 9 defensores, né, na convocação inicial, né, lá no evento organizado pela CBF no Rio de Janeiro. E acredito que depois dos treinos, desses primeiros dias de Granja, de Estados Unidos, os amistosos contra Panamá e Egito, talvez ele tenha feito esse recálculo de rota pensando assim, cara, talvez eu não precise de 9 defensores, né? Talvez eu tenha que olhar mais para o meio campo. O que me surpreendeu não foi a decisão de trazer o meio de campo, eu acho que também não é o que pegou a galera de surpresa, né? Talvez o nome que ele tenha escolhido tenha sido a surpresa. E não o demérito do Ederson, que é um grande jogador, tanto que está indo para o Manchester United, né? Não é oficializada ainda a contratação dele, mas como eu brinquei no boletim que eu enviei para o jogo de mais cedo, se o Fabrício Romano falou, tá falado, né? Então a gente provavelmente vai ver o Ederson vestindo a camisa do Manchester United na próxima temporada. Então é um cara que é muito gabaritado, com super capacidade de defender a camisa da seleção brasileira. Mas não participou do ciclo do Ancelotti, né? Então foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. Se a gente tivesse que apostar, se a gente tivesse que colocar as fichas num jogador de meio de campo convocado no lugar do Wesley, talvez a gente olhasse pro Andrei Santos, pro Gabriel Sara. A cabeça dele deve estar um trevo agora do Andrei. Então, fico pensando muito também nesses jogadores, né? Porra, é também difícil você também meio que não ser convocado 2 vezes, né? Porque acho que a sensação do Andrei é isso, né? Você não foi chamado 2 vezes, né? Na lista primeira e na segunda que parecia ser uma chance sua. De qualquer forma, meus amigos, a gente vai ver ao longo da semana, como muito bem falou o Chico, os desdobramentos dessa convocação do Ederson, né? Se o Ancelotti vai pensar talvez numa outra estratégia para o Brasil, numa alternativa, uma formação diferente, se ele vai insistir nos 3 meio-campistas e com defensores nas 4 posições da linha de zaga, né? Com os jogadores de defesa, né? Com jogadores que não se projetam tanto. A gente ainda vai entender tudo isso, mas assim, inicialmente, a ideia, e na minha cabeça me parece, que esse 4-2-4, 4-4-2, chame como quiser, vai voltar a ter um protagonismo, né? O Ancelotti estava indicando que estava indo para uma mudança, mas agora com essa convocação do Ederson me dá uma ideia de que a gente pode estar voltando para essa formação. Eu não sei se ele estava indicando que estava indo para o 4-3-3, mas eu acho que ele tinha gostado da possibilidade. Perfeito. Né? Perfeito. Ele, na coletiva ele comenta que já estava consolidado o 4-2-4, né? Isso. Então, assim, era o último teste dele, então ele chama mais de teste. Chico, que ele falou? Oi? Foi na pergunta de quem que ele falou que tá consolidado? Nossa, da Cazé TV. Você é de uma humildade. Eu gostei. Mas é isso, e aí é entender tudo que vem pela frente aí. Ó, tô trazendo uma informação aqui, meus amigos. O Ederson chega amanhã, às 5h40 da manhã. Legal. No aeroporto de Newark, aqui em Nova York. Okay. E aí deve pegar um transporte aí fretado da CBF para se dirigir a Morristown, Imagina, que é onde legal. a seleção brasileira está hospedada. Não deve Uma ir a pequena pé. curiosidade sobre o Ederson também, que é mais um jogador de meio campo com chancela de Casemiro, né? Verdade. Que ele indicou, parece, que ele indicou o Casemiro ao Manchester United, o Manchester Isso. United foi atrás do O Ederson. outro Casemiro, não o nosso. Né? Não o nosso, exatamente, não o Miguel. Isso. Carlos Henrique Casemiro. Exatamente, perfeito. Não, cara, até pra gente trazer pra cá também o debate, nas informações de Guilherme Beltrão e Francisco Moedas, quem vai contar mais pra gente sobre o Ederson, tem muita gente perguntando aqui, cara, de onde o Ederson, nem todo mundo é obrigado a conhecer,
é o repórter Diogo Defante. Vambora. Também está lá, direto da nossa cobertura. Defante, vai daí. Muito. Obrigado, Igor. Vamos lá, vamos trazer detalhes aqui sobre Ederson, o volante chamado para a vaga de Wesley. Ele tem 26 anos, é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e fez uma carreira de baixo para cima. Passou pelo Cruzeiro, pelo Corinthians e pelo Fortaleza, que foi onde estourou antes de cruzar para a Itália. Hoje está há 4 temporadas na Atalanta, onde soma cerca de 180 jogos e 16 gols, e tem uma linha de currículo e tanto. Foi peça importante na conquista inédita da Liga Europa pela Atalanta em 2024 e com grande atuação na final. Na última temporada foram 41 jogos e 3 gols. Em campo, é um volante moderno e polivalente. Marca forte, tem intensidade, conduz bem a bola e chega ao ataque, o que combina muito com o estilo da Atalanta, de pressão alta e transição rápida. E aqui entra o assunto do momento. O Ederson está de saída para o Manchester United. Os clubes já chegaram a um acordo na casa dos 40 milhões de euros, podendo chegar a 45 com bônus e contrato até 2030. E a ideia é que ele seja o substituto de Casemiro. Mas atenção, o negócio ainda não é oficial, depende de exames médicos e só deve ser fechado mesmo em julho. Na seleção, ele ainda tem pouca estrada, soma só 3 jogos e vai disputar a primeira Copa de sua carreira. É com vocês no estúdio. Ô Defante, obrigado pelas informações então, o repórter Diogo Defante, né, com informações importantes aí do Ederson, para quem não sabe, inclusive o que o Belt fala, o Defante complementa. Sim. E é essa trajetória do Ederson, né, cara, que pode estar chegando então no Manchester United, tem tudo para isso, tudo indica. Ô, Casimiro Miguel. Fabrício Romano não erra, falou, né? Irmãozinho? Se ele falou, é o que o Belt falou, né? Ele cravou, acabou. Agora, a minha parada é o seguinte, eu tô na linha do que o Belt falou ali com o Chico, que eu fiquei pensando, assim que saiu o nome, que o Ederson é um grande jogador, cara, mas assim que saiu o nome, eu pensei no ciclo, e eu falei, meu irmão, imagina o Andrei Santos hoje. Tipo assim, não que torça contra, tudo mais, óbvio, né? A gente tá falando nada disso. Mas, pô, cara, não é possível que ele é um ser humano. Que ele participou do ciclo, né, bastante. Né? Foi um cara desse ano de Ancelotti que foi recorrente em convocação. Pô, não tem como estar alheio ao que aconteceu isso pensando no Andrei. Eu acho que o primeiro pensamento, né, e a primeira informação que circulou era, vai alguém de origem. E aí os olhares se voltaram a Vitinho e Paulo Henrique. Muito debate sobre isso, né, o Donan até falou, pô, Paulo Henrique, volta a repetir. Cara, o Igor conversou com o Paulo Henrique, é um dos seres humanos mais fodas da bola, que tem gente boa pra caramba. Não vive nem de perto. Muito gente boa. Um médio momento. Assim. Cara, tá muito mal. Não merecia estar aí. Não merecia. Perdeu a titularidade pro perdeu a titularidade no Vasco e assim, quando ele foi pra seleção, ele merecia. Ele era o melhor lateral direito do Brasil, ou um dos melhores laterais direitos do Brasil. Ponto. Hoje não merece. O Vitinho. Era o Palio Henrique, né? O menino Palio Henrique. Exatamente. Boa informação. Exatamente. Muito bom. O Vitinho oscilou menos. Mas também não é um jogador que chega para resolver a posição. É um cara da posição. Poderia trazer mais segurança. E aí você vai para um debate mais amplo, né? Você vai para quem era o primeiro da lista, na cabeça de todo mundo era o Andrei. Ou você vai, de repente, para uma convocação mais ousada. Muita gente falou do Matheus Pereira, por exemplo. Sim. E aí você muda completamente a situação. O Ederson, ele corria bastante por fora nessa situação. E aí ele é convocado, assim, merecido também, tá? Ele, assim, um jogador que chegou hoje ao Manchester United, ele não chega à toa. A gente falou aqui, valores 45 milhões. O Defante falou 45 milhões de euros. Eu acho até que ele deveria ter sido testado antes no ciclo. Deveria ter sido mais testado. E por isso fica uma sensação de... que foi o que eu falou, cara, como é que tá a cabeça do Andrei? Porque muitos davam ele como... com certeza convocado, ele não é mais convocado nesse primeiro momento, e aí no primeiro problema que se tem, todo mundo fala, pô, agora é o Andrei, e aí ele não vai também. E o que é estranho, eu até mandei no nosso grupo conversando, o Ederson não foi testado, então o Andrei foi o único que mostrou ou não mostrou o serviço. Ele era convocado toda hora. Então assim, ele foi tão mal assim para ele despencar na lista de preferências, ou o Ancelotti tem um outro motivo para levar o Ederson por posição, por jeito de jogar. Pois é. Eu queria ouvir, a gente vai ter oportunidade de ouvir isso do Ancelotti em algum momento. Sim, o que eu até falei quando o Casé mencionou isso, né, da nossa conversa lá no grupo, foi, cara, será que se o Fabinho fosse cortado, né, porra, bate aqui 3 vezes para não acontecer,
Será que talvez não pudesse ser o Andrei Santos e não foi o Ederson por característica, embora ele não jogue por ali, mas ser um volante mais agressivo, pisar mais na área? Eu não sei mesmo, quero ouvir o Ancelotti, mas uma possibilidade. Jogam de 5 e de 8, né? Sim. Eu acho até que o Ederson é mais 8 do que 5. Mas ele faz também esse primeiro homem de meio campo. Mas são diferentes, né? São jogadores diferentes. Eu só trago uma reflexão, assim. Qual? Eu entendo a opinião do Bruninho, que ele preferia um lateral de ofício. Nessa última semana e no último jogo da Seleção Brasileira, o Ancelotti ele muda o esquema, né? Ele bota mais um jogador de meio campo e para esse esquema funcionar, para essa engrenagem ofensivamente funcionar, ele nitidamente coloca o Wesley como uma peça determinante. Sim. Um cara que vai atacar mais o corredor, que vai pressionar lá em cima. Vai mudar muito. Ou seja, vai mudar muito porque o Ibanez não é esse mesmo jogador. Isso, mano. Só que a gente tá confiante que o cara que seria chamado para a vaga do Wesley, Paulo Henrique ou Vitinho, esse cara, se ele for chamado, ele seria teoricamente convocado para ser titular, né? Tá entendendo? Se ele quer repetir... ser titular, mas assim, pra ele ter a opção dessa variação, porque agora ele não tem mais essa opção. Então, mas eu acho que ele não confia nas peças que ele colocou como na pré-lista pra, tipo assim, esse cara vai ser o substituto do Wesley e esse cara vai permitir que esse esquema funcione. Porque assim, quando ele preenche o meio campo com 3 jogadores de meio campo, ele precisa de um cara pra atacar mais, porque os nossos laterais esquerdos eles ficam mais fixos. Isso. Na série de 3 ali. Característica. E eu acho que ele não enxergou no Paulo Henrique um bom momento, que de fato é só pra você ver o campo, que ele caiu muito de produção, e não enxergou no Vitinho um cara de um nível semelhante hoje ao do Wesley. E aí, pensando nisso, ele, vou trazer mais o meio campo. Vou adicionar mais uma opção pro meio campo. Vou adicionar mais um cara pro meio campo. Acabei ficando... Eu fiquei satisfeito com o rendimento do Ibanez, tá? Como lateral e como zagueiro. Acho que é um cara que tá jogando bem com a camisa da Seleção Brasileira. Achei até melhor como zagueiro mesmo, cara. Porque jogou bem. Na função dele ontem, porque fez um bom jogo, cara. Ele não vai fazer o que o Wesley faz de atacar lá. Não vai. Porque, por exemplo, ele não tem outra peça, cara. Com essa muita gente falando até do Fabinho, né? Que o Fabinho pode fazer lateral direito e o Ederson no meio. Assim, gente, nenhum deles. Só um ponto. Tem muita gente no chat falando, o Rodinei, o Mateuzinho. Gente, esses jogadores, eles não estão na pré-lista, então eles não podem ser convocados. O Ancelotti não pode puxar um cara de fora, né, dessa lista. As opções concretas de lateral direito eram Vitinho do Botafogo e Paulo Henrique do Vasco. Eu acho que ele não teve confiança nesses nomes e trouxe outro meio campo. Eu lamento, assim, cara, porque assim, eu acho que a Seleção Brasileira, com homem a mais no meio campo, tem muito mais controle do jogo. Eu prefiro também. Os jogos com esse homem a mais foram jogos que o Brasil teve maior posse de bola em relação ao adversário. Tem mais segurança mais no jogo, né, cara? E aí o que acontece? O Paquetá começa por aquele lado, mas ele fica livre para circular por dentro. A gente viu muito isso acontecer. Eu acho que talvez ele pode manter o Paquetá e criar um mecanismo pro Rafinha atacar muito aquele lado ali, para ter essa peça. Você pode dar liberdade para outro cara. Pode ser. Eu gostaria que isso acontecesse. O Guilherme Beltrão chamou aqui, eu já queria até devolver para lá. E até depois que você amarrar Beltrão junto com o Francisco Moedas, já emenda com a programação da Seleção Brasileira, então, para amanhã. Guilherme, onde é que vocês estão aí? Só para entender. Faz esse movimento da câmera aí. Tem um jet ski atrás aí. Tem um jet ski atrás de vocês. Tá bom. Perfeito. Vamos dar uma licença aqui para Orlando ao show dele? Mostra aí. A gente tá nesse momento aqui com a vista do Rio Hudson, o Hudson River. Um bom filme. A gente tá nesse momento no bairro chamado Hoboken, ou Hoboken. H-O-B-O-K-E-N. É um bairro próximo de New Jersey, que a gente consegue ver Manhattan, a ilha de Manhattan, né, de Nova York. Pega o pássaro planando. Ó o pássaro. Que beleza, hein? Que beleza. E é isso, cara. A gente consegue ver essa skyline aqui de Manhattan, nesses prédios, arranha-céus. Não perde o pássaro. Segue o pássaro. Não perde o pássaro. Perdeu o pássaro. Perdemos o pássaro. Cara, do Alan, que é o nosso câmera. É uma exigência assim, muito grande, o nosso cinegrafista, que é capaz, mas foi muito